Salve, salve pessoal, tudo beleza com vocês? Vou fazer aqui uma correção, tá, da nossa primeira lista de exercícios como um feedback para vocês. Isso é uma correção bastante objetiva, tá, com comentários aí mais em cima do que vocês erraram nos exercícios, sem ficar explicando muito o conteúdo, porque o conteúdo nós já tínhamos visto em aula, vocês tiveram a apostila, e ao meu ver não foi o problema de vocês, tá? O problema maior aí nos erros em que eu encontrei foi assim, raciocínio lógico, interpretação, né, das questões, então eu vou tentar trabalhar mais em cima disso mesmo, tá ok? Então aqui eu estou com a lista, né, nossa primeira lista de exercícios dessa nossa etapa aí de ensino à distância, né, pelo Teams, e vamos começar aqui pelo primeiro exercício, depois eu vou mandar esse arquivo com as respostas para que vocês consigam, né, fazer a correção aí. Escreva um algoritmo que leia duas variáveis inteiras e imprima seus valores. Tá? Então essa primeira parte aqui, poxa, tranquilo, muito fácil, né? Vocês vão utilizar o scanner, que eu havia passado os vídeos lá de referência para vocês. Então o primeiro passo aqui é importar a biblioteca de utilitários do Java, né? Logo antes aqui do public class main. E aqui dentro, então, eu particularmente gosto de fazer dessa maneira, né? Você declarar o scanner. Então eu sempre gosto de fazer dessa maneira. Então aqui eu vou declarar um scanner, eu gosto de utilizar a nomenclatura SC, mas aí fica a critério de cada um de vocês. Scanner, new, né? New scanner, e ele vai receber ali uma entrada do sistema, né? Então essa daqui seria a nossa declaração do scanner. Logo abaixo, falar para o usuário o que ele tem que fazer. Então ali com systemout.println, né? Digite um número inteiro. E aí a gente deixa para a linha de baixo. Aqui, cada um faz de um jeito, tá? Mas teve gente que declarou as duas variáveis aqui, teve gente que declarou no momento do recebimento, cada um faz da maneira que melhor lhe adequar, tá? Eu gosto de fazer dessa maneira aqui. Isso não tem problema se você faz de um jeito ou de outro. Eu gosto de já declarar, né, a variável, então variável N1, já recebendo a entrada do nosso scanner. Então nextInt já recebeu o valor. E aí depois, systemout.println, digite mais um número inteiro. E beleza. Então aqui nós temos um segundo número inteiro, variável N2. A maioria utilizou essa nomenclatura para variável também, N1, N2. E ela também vai receber o nextInt. Teve gente que declarou um outro scanner, não é necessário, tá? Você pode utilizar o mesmo scanner para receber diversos valores, mas quem preferiu fazer dessa maneira, declarando um segundo scanner, sem problema, tranquilo, tá? Vai funcionar perfeitamente também. E aí ele pede em seguida para que você exiba o valor das duas variáveis, tá? E aí cada um aqui também fez de um jeito, até aqui tudo bem, ninguém fez nada de errado, tá? Mas eu vou fazer de uma maneira que vai facilitar o entendimento da resolução do exercício. Então aqui, né, variável, variável N1 e na frente o valor dessa variável N1. E aqui embaixo, pode até copiar e colar nesse caso, né, como só vai mudar aqui, o valor da variável N2. Tá? Até aqui é isso. Quem fez dessa maneira até a metade do exercício, perfeito, show de bola. Então, só para a gente entender como que seria o funcionamento, né, dei um F9 aqui, ele vai carregar, digite o número inteiro, número 10. Digite mais o número inteiro, 20. Variável N1 recebeu 10, variável N2 recebeu 20. Perfeito. Aí, pessoal, o que o exercício pede? Em seguida, troque o conteúdo entre elas, entre essas duas variáveis, e exiba seus novos valores. Aqui teve gente que fez o seguinte, né? Teve gente que veio aqui, achei muito legal vocês terem feito isso, né? Mostrar o processo para o usuário. Colocou ali println, né? O systemout.println, trocando valores das variáveis. E eu achei muito legal vocês fazerem isso, né? Teve gente que até deu uma incrementada, colocou uns asteriscos ali para separar e tudo mais. Só que aí, galera, vocês fizeram errado, né? Alguns fizeram errado. Aqui, ó, teve gente que simplesmente veio, copiou essas duas linhas e fez assim, ó. Inverteu as variáveis. Não é isso que o exercício pede, tá? O exercício pede para que você troque o valor dessas duas variáveis entre elas. Então, no caso, eu digitei 10 e 20. Variável N1 recebeu 10, variável N2 recebeu 20. Na verdade, eu tenho que fazer o inverso. Eu tenho que conseguir, de alguma maneira,
passar para a variável n1 o valor 20 e em seguida passar para a variável n2 o valor 10. Então eu tenho que inverter os valores entre as duas variáveis. A variável n1 tem que receber o valor da n2 e a n2 tem que receber o valor da n1. Só que isso fica praticamente impossível somente com duas variáveis, porque se eu passo o valor da n2 para a n1, eu perdi o valor da n1. Então, o que você tem que fazer? Você tem que declarar uma terceira variável. Wesley, mas pode declarar? Pode, porque no exercício não falou, ele não te limitou e falou assim, ó, faça isso com apenas duas variáveis. Ele não falou isso em momento algum, então você pode tranquilamente. E aí teve gente que criou variável n3, teve gente que criou variável troca, variável inverter, tranquilo, o nome da variável é o de menos. O fato é que você tem que criar uma terceira variável, que eu gosto de utilizar o nome temp, né, porque vai ser uma variável temporária e que eu não vou utilizar ela para exibição em lugar nenhum. E eu falo que ela recebe o valor de N1, né? E beleza. E aí N1 logo em seguida recebe o valor de N2 e N2 recebe o valor de temp, que atualmente está recebendo o valor de N1. Lembre-se, né, que o programa ele vai executando linha por linha, né? Então ele vai fazer isso aqui. Variável, então era 10 e 20. Então a variável temp ela vai receber o valor de N1. Qual que é o valor de N1? 10. Então temp fica valendo 10. Aí N1 recebe N2. Quanto que era N2? 20. Agora N1, né, vale 20, mas temp continua valendo 10. E aí N2 recebe o valor de temp, que era 10. E eu inverti os valores dessa maneira. E aqui então você na realidade mantém, né, N1 e N2 para que ele mostre, né, ele exiba as mesmas variáveis, porém com os seus valores de fato invertidos, né? E aí então, nova, você pode até fazer assim, ó, nova variável N1 e nova variável N2. E aí na hora que você faz o mesmo teste com os valores 10 e 20, opa, faltou alguma coisa aqui. Systemout, println, tinha um tzinho a mais ali, ó, println, tinha invertido os dois, né? Então, quando você testa o programa dessa maneira, número inteiro 10, número inteiro 20. Variável N1 10, variável N2 20, trocando os valores das variáveis. N1 vale 20 e N2 vale 10, né? Mas aqui a gente exibiu de fato as mesmas variáveis. Isso que é o importante, tá? Se você fez de alguma maneira um pouco diferente, não tem problema, tá? O importante é que você tenha seguido essa lógica, né, de fazer essa inversão de valores. Então vamos lá, deixa eu colar esse código aqui para depois mandar para vocês. Este arquivo aqui. Beleza. Deixa eu deixar isso aqui em tela inteira. Que aí fica mais fácil pra gente. Beleza. E agora então, exercício número 2. O exercício 2 é bem tranquilo, né? Escreva um algoritmo que leia um número inteiro positivo e exiba o dobro do mesmo. Então você vem aqui, pode até usar a mesma estrutura, né? Digite um número inteiro positivo. Ele tem que ser maior que 1 para você fazer o dobro dele. Se você quiser manter N1, se você quiser trocar e fazer N, por exemplo, né, porque é um número apenas, sem problema. E o fato é que depois você tem que exibir o dobro dele. E teve gente que fez aí das mais diversas maneiras também, né? Então digite um número inteiro positivo. E aí teve gente que fez assim, ó, o dobro do valor digitado é. E já colocou aqui na frente, né? Colocou aqui uma operação matemática. N vezes 2. Perfeito, ele vai exibir o valor de N, né, no dobro, né? Então se eu digito 10, o dobro do valor digitado é 20. E teve gente que preferiu fazer da seguinte maneira, né? Declarou uma variável dobro que recebia N vezes 2. E aqui preferiu exibir a variável dobro. Poxa, perfeito, isso aqui também vai funcionar normalmente. E na realidade, né, para quando você está estudando, eu até recomendo que você faça dessa maneira inicialmente, para que você entenda melhor como que funciona a lógica do programa. E depois você tenta otimizar, né, o seu código. E aí está correto. As duas maneiras estão corretíssimas, tá? Então vamos lá, vamos salvar isso aqui também no nosso documento.
Beleza. E vamos para o terceiro. Então, terceiro exercício. Opa. Terceiro exercício, escreva um algoritmo para calcular e exibir a média ponderada de duas notas dadas. Então você vai ter que ler, né, duas notas. Pessoal, teve gente que não fez com o scanner, tá? A ideia dessas listas, eu falei lá no grupo, nas equipes do Teams, a ideia dessas listas é vocês treinarem a entrada, deixar a coisa mais dinâmica, tá? Teve gente que fez com variável fixa. Façam todos os exercícios com o scanner para ficar mais intuitivo o negócio, tá? Então, olha lá, escreva um algoritmo para calcular e exibir a média ponderada de duas notas dadas. Média ponderada é diferente da média tradicional que vocês estão acostumados a fazer, tá? Que acho que é a média aritmética, se eu não me engano. Que é você pegar a nota 1 mais a nota 2 e dividir por 2. Então, tirei... são duas provas, você tirou 10 na primeira, 10 na segunda. Pega 10 mais 10, divide por 2, o resultado é 10. Ou você tirou 8 na primeira e 4 na segunda, pega as duas e divide por 2 para receber a média. Essa daqui é um pouquinho diferente, você tem que pegar o peso, tá, de cada avaliação, de cada nota, para você conseguir identificar qual que vai ser o cálculo feito, né? E teve gente que me perguntou na equipe e eu joguei lá a fórmula, né, para você fazer, que seria nota 1 vezes peso 6 mais nota 2 vezes, aliás, peso 1, né? E nota 2, mais nota 2 vezes peso 2, dividido por peso 1 mais peso 2. Tá? Então você tinha uma fórmula ali que você conseguiria estar utilizando, né? Que seria então dessa maneira aqui, ó. Vou colocar um comentário aqui, ó. Média ponderada é igual. E aí tinha aqui a fórmula matemática. Nota 1 vezes peso 1 mais nota 2 vezes peso 2 dividido por peso 1 mais peso 2. Né? Se não me falha a memória, é isso. De cabeça é difícil de lembrar essas fórmulas, mas vamos lá. Se estiver errado, eu falo para vocês. Então vocês tinham que ter feito esse tipo de fórmula. Tá? E eu descontei pontos porque estava escrito, né, que era uma média ponderada, estava falando a respeito de peso, e ninguém, né, ninguém não, mentira, né, algumas pessoas não se atentaram a esse detalhe, nem sequer perguntaram, Wesley, por que peso? O que é peso? Como eu uso esse peso? Então eu descontei por assim, uma questão de uma certa falta de atenção, né, de quem errou isso aí. Então vamos lá, digite a primeira nota. Primeira nota do aluno. E aí, então aqui, novamente, né, a gente coloca N1, recebe o valor da nota. E na realidade aqui a nota, né, ela pode ser um valor, né, ponto flutuante. Então ela pode ser, por exemplo, 8,5. Então, legal colocar um double aqui no lugar do int. E aqui é a mesma coisa. Né? Então aqui, next double. Vamos tirar aqui o dobro, né? Digite a segunda nota do aluno. Digite a segunda nota do aluno. Double N2 recebe SC next double. E aí aqui também diversas pessoas fizeram de várias maneiras, tá? Eu gosto de fazer assim, eu gosto de criar as variáveis, né? Então aqui, ó, double peso 1 ou P1, né? Legal, vamos lá, P1 recebe quanto que era ali? Peso 1 era 6, né? Então peso 1, 6 e double P2 recebendo 4. Né? Então nós tínhamos ali peso 1 e peso 2, né, valendo seus respectivos valores. Quem fez diferente, colocou aqui direto 6, aqui direto 4, sem problema nenhum, tá? Vai de cada um. E eu particularmente prefiro fazer dessa maneira porque fica mais dinâmico. Então se eu preciso mudar o peso das notas, eu posso simplesmente vir aqui e trocar o valor, tá? Mas como é um exercício, quem fez direto, sem problema nenhum. Mas então vamos lá. Qual que seria o cálculo então, galera? O cálculo seria assim, ó, média, né, na realidade um double, né? Double média, recebe. E aí você vai fazer a fórmula. Então aqui, ó, nota 1 vezes peso 1 mais nota 2 vezes peso 2 dividido por peso 1 mais peso 2. É exatamente a fórmula que eu coloquei aqui em cima. Tá, pessoal? Então a ideia era essa. E aí embaixo você colocar
system.out.println, a média ponderada é de, e aqui você colocar o valor da média, tá? A ideia era essa, tá? Quem fez um pouco diferente, mas seguiu esse cálculo da média ponderada, sem problema. E uma coisa também que eu sempre falo para vocês, tá? Viu aqui no exercício, poxa, algoritmo para calcular e exibir a média ponderada. Caramba, como que eu faço o cálculo da média ponderada? Vem aqui e coloca, ó, cálculo média ponderada. É bastante simples, não tem segredo. Ele vai mostrar para vocês, ó, diversas, tá? Diversos exemplos, diversas fórmulas que vocês podem utilizar. Quem gosta aí, ó, pode pegar aqui no Google Imagens, tá? Ele vai mostrar exatamente, ó. Cadê? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Olha lá. 3, né, 0,82, que seria 3 vezes 8,2, que seria o peso. Peso vezes nota, né, no caso, lá, peso vezes nota, mais peso vezes nota. E aqui embaixo, ó, ele dividindo pela soma de todos os pesos, ó. Peso 3, peso 2, peso 3, peso 2, 4, 4, 2, 2, ó. Então, é essa fórmula que eu mostrei para vocês, tá? Olha lá, ó. Nota vezes peso é dividido pelo somatório dos pesos. Tá? Então existem diversas possibilidades aí que vocês poderiam ter procurado, era bastante simples. Tá? Então eu descontei uns pontinhos aí por conta disso. Tá? Então vamos testar aqui, para a gente ver. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Então, digite a primeira nota do aluno. O aluno tirou 10. Segunda nota do aluno, ele tirou 10 também. Média ponderada. Opa, deu falha aqui, hein, galera. Vamos lá, vamos lá. É de 64. Não, tá errado isso aqui, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada no cálculo. Opa, claro, né? Tem que colocar entre parênteses aqui para o negócio bater certo, poxa. Aí, vamos lá. Tem que colocar aqui entre parênteses, porque isso é uma operação matemática, né? Então, 10 com 10, média ponderada de 10, ó. Faltou então só aqui os parênteses, tá? Então tem que tomar esse detalhe, esse cuidado também. Colocar os parênteses, porque isso aqui é uma equação, né? Uma operação matemática, então eu tenho que fazer primeiro esse vezes, depois esse mais. Então a gente tem que tomar esse cuidado dos parênteses ali para não gerar nenhuma confusão, tá? Tinha esquecido desse detalhezinho. E lá, vamos testar aqui com outros valores, ó, 5 e 6. Então a média ponderada é de 5,4 por conta dos pesos. Tá? Então a resposta para esse exercício seria essa daqui, né, com esta fórmula, ok? Então eu vou deixar aqui também salvo para vocês o resultado. E aí vamos para o quarto exercício. Quarto exercício, então, envolvendo, né, o raio e a circunferência. Isso aqui é muito legal para vocês, tá? Trabalhar um pouquinho da matemática ali, ó. Então, escreva um algoritmo para calcular e exibir o comprimento de uma circunferência, sendo dado o valor do seu raio. Fórmula para obter o comprimento é igual 2 vezes π vezes raio. Então isso aqui é uma fórmula matemática, acredito eu, que vocês devem ter visto isso aqui na matemática em alguns dos anos aí. Muito fácil, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, né? Eu gosto de colocar nos comentários as fórmulas, né? Então, fórmula é circunferência é igual 2 vezes π, né? Vezes o raio. E aí, π, eu vi que, nossa, eu achei muito legal. Teve gente que usou a fórmula, né, importou aqui a biblioteca matemática para utilizar a função π, muito bacana isso aí. Não tinha necessidade, mas muito legal vocês pesquisarem isso. Mas aqui o π, tá, galera? Quem não conhece, né, 3,14, né? Então aqui vocês teriam esse valor dentro do π, tá? Existe a fórmula, né, a função que vocês podem utilizar importando a biblioteca de matemática e vocês conseguem utilizar o valor π, né, aqui dentro. Eu vou explicar isso em aula qualquer dia para vocês. Mas então, basicamente digite o raio do círculo. É isso que ele pede, né? Comprimento da circunferência é dado o valor do raio, né? Então, beleza. Digite o valor do raio.
E aqui então a gente vai pegar, né, double R, porque pode ser também um valor de ponto flutuante, next double, e aqui depois é só fazer o cálculo, né, que aí não tem muito segredo. Então aqui vai ser circunferência, quem colocou circunferência, circ, o nome não tem problema, tá? Circunferência, putz, ficou muito grande, né, vamos deixar só circ mesmo. Circ recebe 2 vezes 3,14 vezes R, que é o valor do raio. Tá? Então, essa é a fórmula para obtenção da circunferência. Então, circunferência é igual a 2 vezes π vezes o valor do raio. E aí, depois, aqui no final, era só colocar um sysout. É legal que esses exercícios vocês conseguem reaproveitar muito código, né, dos exercícios anteriores. Então, aqui, ó, o valor da circunferência é, e aí depois aqui é só concatenar, né, com o valor da variável. E aí, executou. Se o valor do raio for 5, o valor da circunferência é 31,4000002. Então ele vai gerar uma dízima. Então perfeito, né? Copia aqui, a gente cola. E esse exercício não tem muito segredo, né? É só a questão de saber aplicar a fórmula de descoberta da circunferência. Aqui é a mesma coisa, né? Escreva um algoritmo para calcular a área de um triângulo, sendo dados a sua base e a sua altura. E aqui também a fórmula, né? A área de um triângulo é igual, entre parênteses, base vezes altura dividido por 2, tá? Então, beleza. Aqui é a mesma coisa, a fórmula é A é igual base vezes, é isso, né? Base vezes altura. Vou colocar assim para facilitar, né? Altura dividido por 2. A área é igual base vezes altura dividido por 2. Então, digite o valor da base do triângulo. E aqui, então, a gente pega, né? Base recebe isso. Aí, depois a mesma coisa. System.out.println. Digite o valor da altura do triângulo. A altura recebe SC next double. E aí aqui o valor da área do triângulo é. E aqui vocês podem colocar double área recebe base vezes altura dividido por 2. E aqui você simplesmente troca o valor da variável por área. Né? Então, lá, base vezes altura dividido por 2 resulta na área e você exibe aqui. Muito simples também, tá? Não tem muito segredo. Então, F9, opa, apenas faltou um ponto e vírgula aqui. É diferente do NetBeans, diferente do Eclipse, aqui ele não exibe, né, se tiver com erro na hora que você está digitando, só na hora da execução. Né? Então, ó, digite o valor da base do triângulo, 10. Digite o valor da altura do triângulo, 5. Então, 10 vezes 5 dividido por 2, 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25. Então, a lógica está correta, a nossa fórmula também está correta. Então, essa é a resolução deste nosso exercício, exercício 5. Como eu disse, tá, pessoal, fazendo uma correção bem objetiva, bem direta mesmo, tá? Só para facilitar e ajudar vocês aí. Escreva um algoritmo para ler um número e determinar se ele é maior, igual ou menor que zero. Então aqui é receber um valor e fazer alguns ifs e elses, né? Então digite um valor. Eu não sei aqui se ele pediu, não pediu, mas eu vou colocar inteiro só para facilitar, tá? Inteiro positivo, inteiro, só inteiro porque ele vai determinar se é maior, menor ou igual a zero. Então aqui int número. E aí você vai fazer a validação, né? Então, beleza. Int número recebe sc next int. Beleza. E agora aqui é começar a validar, né? Então, vamos validar se esse número é maior, igual ou menor a zero. Com base em ifs. Então, aqui, ifs e elses, tá? Então, se n for maior que zero, você vai exibir aqui.
Então, system.out.println. Número, eu gosto de concatenar muito, tá? Então aqui número n é maior que 0. E aí vai ter gente, né? Eu não me recordo agora, mas se eu não me engano tiveram umas 2 pessoas que fizeram isso, né? Fez if, né? Isso aqui eu já expliquei em sala de aula. Isso vai gerar processamento desnecessário, né, para o computador. Então não é legal vocês fazerem vários ifs um em cima do outro. Vem aqui, coloca um else if, né? Então, se não, se o número for menor que 0, e aí quem quiser pode até copiar, né? Agora no caso aqui, que é só para agilizar, né? Então, se ele for menor que 0, número n é menor que 0. E aí sim, né? Se ele não for maior e nem menor que 0, então só nos resta, né? Número n é igual a 0. Né? Só nos resta essa solução. Então, você vai fazer dessa maneira. Se for maior que 0, exibe. Se não, se for menor que 0, exibe que ele é menor. E caso contrário, né, se ele não for nem maior nem menor, significa que ele é igual a 0. Então aqui dispensa validação de if. Isso aqui é muito importante. Então, a gente executa, digite um valor inteiro, 50. O número 50 é maior que 0. Vamos testar outro aqui. Enter para sair do console, F9. Menos 4. Menos 4 é menor que 0. Perfeito. E vamos executar mais uma vez, testar com o 0 agora, né? Número 0 é igual a 0. Tá? Então, essa é a resolução para esse nosso exercício, né? O exercício de número 6. Então, fazendo essa validação com ifs e elses, tá? O exercício 7 ele é bastante semelhante, tá, pessoal? Ele é bastante semelhante. Aliás, né, ele é bastante semelhante ao 8, tá? Então vocês vão reaproveitar código aqui do 7 com o 8, tá? Fazer só algumas modificaçõezinhas ali. Então vamos lá. Exercício 7. Escreva um algoritmo que leia 2 números e exiba-os em ordem crescente. Poxa, isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito legal de se fazer. Você vai então, digite um valor inteiro e vai armazenar ele aqui numa variável N1, tá? Nesse caso agora, tá, pessoal? Pode começar a copiar e colar porque é um bloco igualzinho, né? Digite um outro valor inteiro. E aí aqui, N2 recebe NextInt. Se N1, você vai exibir eles, né, olha lá, exiba eles em ordem crescente, então o menor e o maior. Então, se N1 for maior que N2, você vai exibir os dois em ordem crescente. Então você vai colocar aqui, ó, N1, você pode fazer até uma jogadinha aqui com textos, né? Os números digitados em ordem crescente são... E aí você coloca aqui, ó, N1, copia e cola aqui embaixo, N2. Se N1 for menor... Opa, inverter aqui para ficar mais fácil, né? Menor do que N2. Então você exibe primeiro ele e depois N2. Se não, se o número N2 for menor que o N1, calma lá que vocês podem falar assim, pô, mas aí não tem outra possibilidade. Tem, porque tem o igual, eles podem ser iguais, né? Então, se N1 for menor que N2, exibe dessa maneira. Se N2 for menor que N1, você vai fazer assim, mas você vai inverter N2 e N1. E caso contrário, você pode colocar os dois números, ou né, os números digitados. Eu gosto de fazer umas escritas mais formais, né? Os números digitados são iguais. Né? E aí pronto, a gente tem... Opa, apertei o Ctrl S aqui. E aí a gente tem então a resolução do problema. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Epa, faltou os pontos e vírgulas no Systemout. Então lá, digite um valor inteiro, 10, e outro valor inteiro, 50. Os números digitados em ordem crescente são 10 e 50. Aí, ok, vamos testar aqui de novo. Vamos inverter agora. 50 e 30. Então, o segundo número digitado é menor.
Os números digitados em ordem crescente são 30 e 50. Beleza, mas e se eu digitar os dois iguais? 10 e 10. Os números digitados são iguais. Então você pode fazer isso. Claro que, né, não pediu para fazer essa validação dos números iguais, mas é legal fazer porque você tem ali uma possibilidade da pessoa digitar dois números iguais. Quem não fez, né, só fez o menor, o maior ali e fez o crescente, perfeito, show de bola, está correto. Isso eu não desconsiderei, tá? Seria apenas uma validação a mais dentro do seu exercício, que eu sempre falo para vocês que é legal fazer esse tipo de incremento. O 8, né, ele é bastante semelhante. Você vai escrever um algoritmo que vai ler os dois números e apenas exibir o maior deles. Então aqui você simplesmente vai fazer o seguinte. O número maior é... E você vai colocar. Então aqui, ó, se N1 for menor que N2, então quem que é o número maior? N2. Caso contrário, vai ser o N1. Então, se o N2 for menor que N1, vai ser o N1, que é o maior. Caso contrário, os números digitados são iguais. Se vocês se sentirem mais à vontade, né, que eu particularmente gosto de fazer dessa maneira, você vai inverter aqui, porque é o que o exercício pede, né, número maior ou número menor, né? Então, se N1 for maior que N2, o número maior é N1. Se não, se N2 for maior que N1, então o número maior é N2. E caso contrário, os dois números digitados são iguais. Então vamos fazer um teste aqui também. Então, número maior, primeiramente, né, no primeiro número digitado. Então o número maior é 50. Agora eu vou digitar o número maior na segunda. Opa. Vou digitar o número maior na segunda digitação. Ó, número maior 50 também. E vou testar com os dois números iguais. 10 e 10. Os números digitados são iguais, tá? Então, beleza, a gente consegue resolver isso aqui de maneira muito simples, de maneira muito fácil. Então, vou deixar aqui também o código já pronto. Agora, esse exercício aqui ele é um pouquinho mais extenso, né, os dois últimos, tá? Mas também não é muito difícil de se fazer, basta prestar atenção, tá, na escrita do exercício. Então, deseja-se calcular a conta de consumo de energia elétrica de um consumidor. Para isto, escreva um algoritmo que leia o código do consumidor, isso aqui você pode fazer de maneira muito fácil, o preço do quilowatt e a quantidade de quilowatts consumidos. E exiba o código do consumidor e o total a pagar. Então vamos lá, vamos fazer por partes. Vamos primeiramente fazer as leituras, tá? Vamos fazer primeiramente as leituras. Então eu preciso fazer a leitura do código do consumidor, preço do quilowatt e a quantidade de quilowatts consumidos, tá? Então o que vocês vão fazer aqui, ó? Vamos colocar que tudo seja double, tá? Digite o código do consumidor. Pode ser que tenha lá alguma variação, aí fica a critério de cada um, tá? Eu vou colocar aqui tudo como double, código consumidor. Então SC next double. Quem quiser fazer com next int também pode fazer, não tem problema, tá? Aí ele pede para fazer a leitura do valor do quilowatt-hora, o valor do quilowatt, então ó, o preço do quilowatt, vou colocar aqui preço, né, para ficar igual ao do exercício, e aqui você vai colocar a mesma coisa, double, preço, kw, recebe, next double. Pode também copiar e colar para facilitar, né? Digite, como que ele coloca, a quantidade de quilowatts consumidos. E aqui você vai colocar quantidade de quilowatt, ou quem quiser, né, abreviar, QTD, né, de quantidade também, beleza. Então aqui nós fizemos a primeira etapa do exercício, onde você vai fazer a leitura, tá? A leitura dos valores. Aí a segunda etapa é exibir o código do consumidor e o total a se pagar. O total a pagar é o preço vezes a quantidade.
Só que tem um detalhe, que o total a pagar mínimo é 11,20. Então, se porventura, né, o total for menor que 11,20, você tem que exibir que o valor é 11,20. Você tem que forçar isso. Então aqui existem diversas maneiras de se fazer. Eu vou fazer da maneira que eu mais gosto para deixar tudo registrado, tá? Mas aí vai ficar a critério de cada um. Então, inicialmente, você vai fazer aqui um system out. Vou pegar aqui uma cópia para facilitar, né, para agilizar. Então, system out. Pode colocar aqui uns hashtags. Eu gosto de fazer assim também, né, só para separar. E aqui embaixo. Então, vamos lá. Conta de energia do consumidor. Conta de energia, vai. Vou fazer só assim. Código do consumidor. Então aqui mais código consumidor. Aí podemos fazer aqui também uma divisão. Eu acho muito legal fazer esse tipo de trabalho para deixar uma coisa bem organizadinha mesmo. Acho bem legal fazer isso. Deixa eu copiar só o system out aqui, só para facilitar, né, galera? Aí, system out. Preço do quilowatt. Ele não pede para fazer isso, tá? Mas eu acho legal deixar tudo registradinho. Tá? Então, lá, preço do quilowatt. Quilowatts consumidos. E aqui QTD. Beleza. Aí aqui embaixo a gente coloca novamente uma divisão. Não é obrigatório, mas é muito legal caso você coloque. E aí você vai colocar double total. Double total vai receber o preço do quilowatt-hora vezes a quantidade de quilowatts consumidos, né? Então aqui a gente tem o total, é o que ele fala pra gente. O total a pagar é o preço vezes a quantidade. Só que tem um pequeno detalhe, que se total for menor que 11,20, né, que é o valor que ele fala que é o preço mínimo, então você tem que exibir que o valor a se pagar é 11,20. Para ficar algo mais fácil e você até mesmo economizar linhas, você vai fazer o seguinte, ó. Se o total for menor que 11,20, então você faz assim, ó. O novo total recebe 11,20. Porque se ele for menor, ele vai ter que exibir que o total é 11,20, que é o valor mínimo, né? Então aqui você pega e exibe. Total a pagar, coloca um R cifrão, né, para deixar o negócio bem bonitinho, bem elaborado, e aí você coloca o valor da variável, concatenado aqui, mais total. Então se porventura coloca lá que o valor do quilowatt é 5 e foi consumido 2, então vai dar 10, o total vai ser menor que 11,20, automaticamente o total vai receber 11,20, tá? Então a gente vai fazer esse tipo de teste. Basicamente é isso. Vamos ver se não vai acusar nenhum erro. Salve, salve pessoal! Tive que interromper a gravação bem na hora que eu ia rodar o teste. O interfone aqui de casa tocou, tive que atender. Os cachorros começaram a latir, já estava no finalzinho da tarde. Eu resolvi dar uma pausa e voltar agora. Bom, eu ia fazer o teste, tá? Nesse código aqui do nono exercício, nosso penúltimo exercício. Estava quase acabando a gravação, mas vamos lá. Eu vou fazer só uma alteração aqui para a gente poder conferir, tá? Como que vai ser aqui a questão do if, né? Porque ele vai validar se o total realmente é menor que 11,20 para que ele passe a ser 11,20. Então eu vou fazer um esqueminha aqui e vou colocar assim, ó, vou colocar um sysout e vou colocar aqui, ó, subtotal. Na verdade eu vou colocar como letra minúscula aqui só para não ficar um negócio muito chamativo, né? E vou colocar aqui R cifrão e valor total. Porque aí embaixo ele valida, né? E se for menor que 11,20, ele pega e troca o valor. E aí embaixo de tudo, ele exibe o total a pagar, né? Então, beleza, vamos lá. Vamos fazer o teste agora. Opa, deu um errinho aqui. Tá.
Pô, como que eu uso o valor total antes de declarar o valor total, né? Aí, então beleza, agora vamos lá. Então lá, digite o código do consumidor, vou colocar qualquer coisa aqui. Digite o preço do quilowatt. O preço do quilowatt é 10 centavos. E foram utilizados 50 quilowatts. Então olha lá, vamos lá. Quilowatts consumidos 50, vamos subir um pouquinho aqui. Valor do quilowatt 0,1, né? 50 consumidos, então subtotal de R$5. Como o valor mínimo é 11,20, então total a pagar 11,20. Agora vamos simular um outro cenário. Código do consumidor qualquer um, preço do quilowatt, R$1, digite a quantidade de quilowatts consumidos, 50. Então agora, nesse caso, ó, o subtotal 50, ele passou por aqui, né? Se o total for menor que 11,20, é menor que 11,20? Não, é 50, é maior. Então ele não entra aqui, ou seja, não faz nada, né, com o valor total, mantém do jeito que estava, e exibe o final aqui no total a pagar. Então beleza, essa é a resolução do nosso 9º exercício. Agora vamos para o 10º exercício e o último exercício dessa nossa primeira lista. Então vamos lá. Voltando para cá. 10º exercício, escreva um algoritmo que determine o grau de obesidade de uma pessoa, sendo fornecido o peso e a altura da pessoa. O grau de obesidade é determinado pelo índice de massa corpórea, o famoso IMC. Massa é igual peso dividido por altura ao quadrado, né? Por altura 2. Aqui não é vezes 2, tá? É ao quadrado, então é altura vezes altura. Então, beleza. Aqui é bastante simples. Você tem que receber, então, né, o peso e a altura da pessoa e, com base nisso, definir o grau de obesidade. Poxa, essa daqui é muito fácil. Então, vamos lá. Digite o peso da pessoa. Peso a gente sabe que pode ser valor real, então double, né? Tá valendo aqui, peso, e depois aqui digite a altura da pessoa. Então aqui também continua sendo double, altura. Aí beleza, agora aqui é só a gente calcular, vou apagar tudo aqui para baixo, né? Porque nós não teremos vários ifs, né? Quer dizer, várias exibições, nós teremos mais ifs, né? E aqui então agora a gente define aqui o double, IMC, recebe peso, né, então lá, peso dividido por altura ao quadrado. Então peso dividido, aqui é legal nós fazermos isso, né, altura vezes altura. Então isso vai resultar no IMC. E agora então aqui a gente pode colocar o seguinte, né, para facilitar, a gente já pode exibir. Opa. IMC, colocar aqui o resultado, e agora é só validarmos de acordo com a tabela, né? Então de acordo com a tabelinha. Se for menor que 26, então já vamos lá. Opa. Então a gente já começa aqui, ó, if IMC menor que 26, então a gente coloca um system.out.println, grau de obesidade não, né? Grau de obesidade, mas vamos deixar aqui normal, né? Índice normal. Aí, mesmo esquema dos exercícios anteriores, um else, né, aqui embaixo. Então, else if IMC maior ou igual a 26 e menor que 30. Então aqui nós temos a condição E, que é utilizando o E comercial. Né? Vou colocar tudo bonitinho aqui encapsulado para ficar bem separadinho. E se IMC for menor que 30. E aí a gente copiar aqui, aí a gente exibe o grau de índice, vamos lá. Índice de obesidade. Então, índice de obesidade. E caso contrário, porque nós não temos mais do que uma terceira opção, né? Índice de
obesidade mórbida. Quem colocou a escrita diferente, tá, pessoal? Colocou simplesmente normal, obeso, obesidade, obeso mórbido, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? É que eu escolhi colocar aqui palavras diferentes. Então essa é a validação. Se o IMC for menor que 26, índice normal. Se não, se o IMC for maior ou igual a 26 e se o IMC for menor que 30, índice de obesidade. Caso contrário, ou seja, se ele for maior ou igual a 30, índice de obesidade mórbida, tá? Então aqui vamos fazer um teste, todos os pontos e vírgulas colocados. Digite o peso da pessoa, 72, 72. Altura da pessoa, 1,75 m. Índice normal, porque o IMC é 23 e alguma coisa, então índice normal. Beleza, está fazendo o cálculo corretamente. Vamos só testar aqui, né, com outros valores. Peso da pessoa, 90. Altura da pessoa, vamos colocar 1,75 m também. 29, índice de obesidade, 29, 38 e alguma coisa. Então, beleza. Então, vamos aumentar um pouquinho. Coloquei 90, já dá pra gente saber, então. 100 quilos, com 1,75 m, 32, né, maior que 30, obesidade mórbida, então todos os valores funcionando. Então essa daqui é a resposta do nosso 10º exercício. E aí então nós finalizamos a nossa primeira lista de exercícios de Java, né? E aí a próxima lista eu faço um novo vídeo e passo para vocês também como correção e feedback, para a gente matar essas dúvidas que vocês tiverem. Fechado? Pessoal, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, quem tiver meu WhatsApp, ou até mesmo lá dentro do grupo do Teams, né, na nossa equipe, ou no chat do Teams também. E aí eu vou auxiliando vocês com as dúvidas e com as dificuldades em particular, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa correção, espero que tenha ficado claro também. Fechou? Galerinha, brigadão, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.